Olá, mais uma vez aqui na Escola Sabatina Fé em Ação, Cristo em Filipenses e Colossenses. Mais uma vez estou com a minha querida Alê. Tudo bem, Alê? Tudo Como você jóia. está? Muito bem. Feliz por estar aqui novamente Que estudando a bom! lição da E Escola a gente Sabatina. mais ainda. Gente, hoje vamos na lição 4. Alê, faz uma oração para nós. Vamos orar. Claro. Deus querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque através da lição da Escola Sabatina nós podemos nos achegar mais perto de ti. E nós queremos te agradecer também por teu amor, pelo teu cuidado, por tua proteção e pedimos neste momento que esteja em nossa mente, em nosso coração, para que possamos falar de ti e que tudo que façamos seja somente por ti. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. A lição fala de unidade por meio da humildade. Só em Cristo mesmo, não é, Alê? Só. E o verso para memorizar é: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Filipenses 2:2. E aí, Alê? Que lição essa semana, não? É uma lição difícil de seguir, né? Para começar, o verso fala: completem a minha alegria. Significa que quando a gente trabalha com humildade, aceitando o diferente do outro, para unir a causa de Deus, a gente está completando a alegria do Senhor. Entende? Aham. Então, Que assim, responsabilidade, não? muita, porque nós cristãos, no Aham. mínimo, deveríamos nos dar bem. Sim, No no mínimo, mínimo. né? A lição de sábado, ela fala que a força está na unidade. E é interessante porque aqui fala que o que é certo não é saber que é certo igual colocar em prática. São coisas diferentes. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, mas o que eu faço, o que eu coloco em prática, é o que de verdade eu mostro aonde está Jesus. Se ele está Sim. comigo ou se eu estou afastada dele, né? Aqui fala também do exemplo de Jesus. Jesus unia as pessoas. E é incrível que só a presença de Jesus, só a presença dele, fazia as pessoas estarem próximas, juntas, né? Era uma pessoa extremamente sábia, inteligente. As pessoas não entendiam bem quem ele era. E ainda assim, aonde ele andava, ele unia todo mundo que está ali. E ainda assim, ele teve problema com os discípulos. Quando um e o outro Aham. queria estar à direita, o outro à esquerda, enfim, né? Então, Aham. o ser humano, depois do pecado, começou a pensar em si próprio. E aí a gente vê também uma mãe, né? Não está na lição essas coisas, Sim, né? sim, não, mas Uma mãe solicitando que os filhos sentem de um lado e outro filho do outro. é, Então, isso aí não é de agora, atual. É aham, sim, antigo, desde sim. a época de Jesus. É o que nós comentamos, né? O ser humano, ele é o O mesmo. mesmo. Não tem jeito. O Exato. egoísmo é igual Igual. de antigamente. Hoje pode nós desejamos outras coisas do que antigamente não existia, mas é sempre o desejo que não é o Cristo. Porque o Exato. nosso desejo deveria ser as coisas celestes, mas nós Verdade. estamos sempre desejando as coisas terrenas, o que acaba fazendo com que a gente se tropece e perca justamente o que a lição está falando, É né? isso Que é a mesmo. unidade, É isso mesmo. né? Porque unido nós estamos somente em Cristo. Quando a gente e você colocou muito bem, né, que Cristo não se afasta de nós, nós é que nos É afastamos isso. dele. Então, assim, quando a gente se afasta, você vive no eu. Então, eu gosto muito de comentar que, assim, existem os filhos de Deus e os filhos do homem. Por quê? Todos nós somos filhos de Deus, mas tem aqueles que obedecem a Deus e tem aqueles que querem obedecer à carne, né? Aonde Seguir à está o seu vontade. objetivo? A sua mente e o seu coração. Está nas Aham. coisas da terra, que não é pecado nenhum, Uhum. e Sim. nem errado você almejar e trabalhar por isso, ou Aham. nas coisas do céu. Porque a gente pode crescer aqui, Sim. mas a nossa prioridade precisa ser o céu. Porque se o mundo estiver muito bom, nós não vamos querer ir para o céu. Sim, Né? é Então, é um verdade. cuidado que nós precisamos ter. Exatamente. E assim, né? O desejar as coisas daqui, como você disse, não tem problema nenhum. O problema é quando eu quero aquilo como se fosse a minha vida, como se fosse o meu tudo. Que aí eu não desejo nem o céu. Passando por cima de quem for. Exato. Mas eu vou conquistar. E esquece de assim, de querer compartilhar, de querer viver nessa unidade, né? A alegria minha
venha compartilhar, que seja a alegria do outro, que seja a minha alegria também. Exato. No sentido de eu me alegrar com o que o outro conquista. Exatamente. E é o que se está se perdendo Muito, muito hoje em muito. dia, né? Aliás, eu acho que já antigamente, como você bem colocou, já se perdia também, né? Só ficou um pouquinho pior. Os desejos acho que aumentaram mais, Verdade. né? A quantidade de coisas para desejar, eu acho que aumentou, né? É, isso mesmo, egoísmo, né? Sim. Na lição de domingo, desunião em Filipos. Então, aqui, como surgiu a desunião? E Paulo, né, ele dá a solução aqui. Ele Dá a coloca. solução, verdade. E aqui fala que ela vinha do egoísmo. Uhum. Então, olha só, Paulo, ele vai, ele prega, ele constrói uma igreja que passa a acreditar fielmente em Jesus. E aí, Paulo vai viajar, porque era a vida deles, né? Sim. E a igreja ali, que ele confiava, ele começou a ver que estava com alguns problemas. E aí, qual foi o problema que surgiu para a igreja que antes era unida ficar desunida? Cada um começou a pensar em si mesmo. E aí eu marquei algumas palavrinhas chaves aqui, da lição de domingo. Discórdia, rivalidade, ambição, vaidade, arrogância. Agora a gente pensa no ser humano, e essas características. É fácil o ser humano ser tudo isso? Difícil é não ser, né? Com certeza. E aqui Paulo, ele fala, né, que existe solução. O problema existiu, ok, mas existe como arrumar. Eu preciso primeiro querer, né? Sim. Consolação de amor, comunhão do Espírito, é que Paulo fala, afeto, compaixão, unidade em pensamento, amor e propósito. Eu acredito que, para mim, que esse sexto item, unidade em pensamento, amor e propósito, ele é o principal de todos. Eu tenho o mesmo objetivo que você. Nós somos diferentes, pensamos diferentes, nossa vida é diferente uma da outra, nossas profissões e tudo mais, mas o nosso foco é o mesmo. Qual que é o nosso foco? Eternidade, salvação. Então, quando a minha mente, o meu coração está igual ao seu, com o mesmo objetivo, é fácil de eu aceitar você, mesmo que eu discorde dos seus pensamentos, né? E, lógico, a comunhão do Espírito. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue isso, né? Então, o nosso foco, ele precisa ser o céu. A igreja, naquela época, ela vivia em desunião mesmo, porque eles perderam totalmente o senso de eternidade, de salvação. Perderam. Aquele negócio, aquele perigo. Eu trabalho na igreja, eu sou líder da igreja, as pessoas gostam de mim, eu falo muito bem, e todo mundo me chama toda hora para fazer as coisas. Eu sou o cara. É um perigo. Porque eu vou acabar pensando que eu sozinha posso e não posso nada, né? E muitos dos nossos irmãos na igreja têm funções ali importantes. E é tanta gente na igreja para exercer funções, e às vezes uma pessoa tem 5, 6. Sim. Né? A gente precisa começar a pensar um pouquinho nisso, porque o ser humano é ser humano. Né? Como manter a humildade? Se eu sou muito bom, eu não preciso de Jesus. E aí acaba a gente se perdendo dentro da igreja. E é interessante, né, Ale? Porque, assim, eu vejo que as pessoas, elas têm uma tendência natural de se colocar, né, à frente de tudo. Então, eu tenho que, eu posso, eu sou. E o mundo está voltado a isso, voltando todos os olhos, a intenção para, nossa, fortaleça o seu eu. Então, com isso, a gente vai deixando de buscar aquilo que me dá força, que é Cristo. Tudo que nós temos de bom vem dele. Só ele. Só ele. É por ele. O ar que eu respiro vem dele. Ele que controla, é o único que controla o ar, o vento, tudo. E ele é o único que capacita. Que capacita. Para que eu faça algo, ele precisa me capacitar. E nós não temos noção. É as pessoas, mesmo nós, eu vou te confessar, às vezes a gente acorda pensando, né? Nossa, o que eu tenho para fazer hoje? E aí eu falo, não, Senhor, o que o Senhor tem que me ajudar para fazer hoje? É assim que a gente deve acordar pensando. Isso mesmo. E eu vou te falar, às vezes eu mesmo acordo pensando, nossa, o que eu tenho para fazer hoje? É normal.
É Não por é? isso que a comunhão, ela é importante. A comunhão Exatamente. diária. Quando a gente fala, eu defendo muito a escola sabatina. Aham. Porque a escola sabatina é um pouquinho aqui, é uma página por dia que você abre a Bíblia rapidinho. Uhum, uhum. É um pouquinho que você tem. Quando a gente não estuda, a gente não tem nem um mínimo de comunhão, Sim. né? É perigoso parar Sim. de estudar, de ler a Bíblia. É Aham, perigoso, porque sim. aí o ego infla. Ninguém para mais de 5 minutos sem Exato. respirar. É isso mesmo. Só que a respiração já é o fôlego de vida. É Deus. Né? Até tem um pastor que ele fala assim, né? Que todo ser que vive louve o nome do Senhor. Então, o nome de Deus é Yahvé. Então, parece que na respiração você faz... Parece que Já fala o já nome, fala, né? ou seja, então a primeira coisa que nós fizemos ao nascer foi louvar o nome do Senhor. isso. Então, todo ser que vive louva o nome do Senhor. Então, como que eu posso pensar que eu posso fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, sem a presença de Deus na minha vida? Mas as pessoas estão sempre buscando o eu, não eu posso, e o pior, desmerece o outro. Só que o outro tem tanto Deus quanto eu. E às vezes, Se não se ele, mais. se não mais, se ele tiver mais comunhão, porque é isso. Não é que Deus está mais para um do que para outro. Não é é currículo, quanto né? eu. Não é Nada currículo, disso. não é Sabedoria, estudo, não é. nada. Muito pelo contrário, né? É a Comunhão. presença de Deus. É isso. É isso mesmo. E eu achei a lição de segunda-feira. A fonte da unidade, que é justamente o que nós já estávamos comentando, né? Então, aqui até fala assim, né? Não ser egoísta, orgulhoso e procurar o bem dos outros. Isso é uma base. E aqui dentro está a diferença, né? Um exemplo que fala aqui é de você ser um ser humano por si só e ser um com Deus, né? Aquele que fala através dos ensinos de Deus, pela comunhão, aquilo que você fala, não é assim que Deus me ensina a ser, então é assim que eu devo agir. Exato. Aceitar, né? Aceitar o que Aceitar. Deus quer de mim, né? Exatamente. A fonte da unidade de quem que é? Cristo. É Jesus. É Jesus. Então, eu só consigo me unir e viver em unidade se eu tiver Jesus. Ponto. Aqui, eu marquei os dois versos para ler. Está em Mateus. Primeiro, a gente vai ler Mateus 15. Mateus 15, 19. Porque ele fala já exatamente o que a lição diz aqui, né? Mateus 15, 19. Diz assim, ó. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Aonde que nasce o problema? Dentro do coração. Uhum. E o nosso coração, os nossos músculos, tudo é alimentado pela nossa mente. Então, aquilo que a minha mente está cheia é onde ela vai conduzir a energia. Sim. Depois, agora a gente vai ler Mateus 12, 34. Barulhinho gostoso, né? 12, 34. Aqui diz assim, ó. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala... Que está cheio o coração. Porque o coração está cheio. Então, a fonte da unidade é essa. Se eu tenho Jesus, eu falo de Jesus. Até porque eu não posso falar de alguém que eu não conheço e que eu não convivo. Sim. Né? Como que eu posso falar de alguém que eu não convivo? Que eu não sei como que a pessoa é. Né? Mas eu posso falar de alguém que eu tenho convivência. Jesus é assim. Então, a boca fala o que o coração está cheio. Mais uma vez, o coração, ele é a fonte de tudo. O nosso coração precisa estar ligado em Jesus. E quanto mais a gente busca esse conhecimento, mais nós nos preenchemos e mais queremos falar, né? Porque quando você se preenche, você transborda. Verdade. E aí você transborda daquilo Exatamente. que você... É isso. Que é o que... Aqui também está escrito que Paulo descreveu um modelo de caráter que nós cristãos devemos ter. Agir com humildade. Aí eu refleti bem sobre cada um. Considerar os outros mais importantes do que nós mesmos. Buscar o interesse deles e não apenas os nossos. Olha que interessante. Eu preciso me amar primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, em primeiro lugar,
Eu preciso me amar. Sim. Eu preciso saber o meu valor. A partir do momento que eu sei o meu valor, que eu amo a Deus, naturalmente, eu vou pensar no outro. Sim. Fica natural, porque você não precisa. O que acontece muitas vezes, Ale, que é uma questão assim, hoje é o mais comum. As pessoas amam para serem amadas. Com uma condição, Com né? uma condição, isso está completamente errado. Você não é o amor do outro que te preenche, mesmo porque cada um ama de uma maneira diferente. Exato. E às vezes, a maneira como eu quero ser amado não é a maneira como o outro vai me amar, mesmo ele me amando muito. É diferente a maneira. Por isso que eu me amando é como se eu me bastasse, mas esse amor que eu tenho é amor que vem de Deus. Então, essa troca que eu tenho com Deus, por isso que amar a Deus sobre todas as coisas, porque amando a Deus, eu sei que Ele me ama, eu me preencho desse amor e aí eu só transbordo. Eu não preciso do amor de um ser humano para me sentir amada. Exatamente. Esse amor do ser humano é um amor falho, é um amor que nós de certa forma, não necessitamos. A gente necessita do amor de Deus. Então, o que a gente tem é transbordar, é transmitir, muito mais do que querer receber. Mas a gente só está olhando o que o outro tem para me oferecer. É verdade. Não é? Fala uma coisa para mim, você como psicóloga. As pessoas hoje se amam? É fácil você encontrar uma pessoa que se ama? Difícil, muito difícil. E assim... Se aceita, né? Se ama. O que é pior, as pessoas buscam hoje ter, esquecem de ser. As pessoas ali pouco se conhecem. Eu falo, eu tenho uma dinâmica que eu faço, que é aprender a tomar banho. Eu falo para as pessoas que elas não sabem tomar banho. Você entra no chuveiro, você liga o chuveiro, não percebe nem se é a água que está caindo. Você começa a pensar em todos os problemas do seu dia. Aí eu falo que você esfrega 10 vezes o mesmo braço e enxaga o outro. E fica lá horas no banheiro tentando resolver e xingando, brigando com todos aqueles que te falaram um monte de coisa. Aí você sai do banheiro até pensando, será que eu tomei banho? Sendo que se você fizer cuidar de si, olhar para tudo que você faz, para si a cada momento, você toma um banho de no máximo 5 minutos, perfeito, porque você vai estar sentindo a temperatura da água. Depois, né? Aproveita o sabonete, eu até brinco, buchinha, sei lá, bombril que você usa para se esfregar, esfrega o corpo, se sentindo, toca. Quantas vezes você observa que tem um arroxeado no seu braço, em alguma parte do seu corpo, você toca e você fala, nossa, eu bati e nem percebi. Né? Porque, às vezes, na correria, a gente nem percebe que se machucou. Verdade. Porque você está sempre em busca do ter as coisas. Né? E aí, é tema longe. Uma palestra boa. Porque, assim, até para as crianças, para os filhos, o que os pais estão proporcionando para os filhos? As crianças, o maior presente que um pai pode dar para uma criança é a presença dele. E ele está sempre em busca de dar o melhor presente material, que aquilo, em 2 anos, em menos tempo até, já perdeu o valor completamente, a criança até esqueceu. Então, assim, é o segredo, e aí né? é o segredo. Então, já desde criança, a gente vai ensinando os nossos filhos que não importa o outro, importa objetos, importa, sei lá, coisas materiais. Então, vai se perdendo. Então, se perde completamente a essência do eu. Exatamente. Então, quando você perde a essência do eu, você perde saber o que é amar. Exatamente. Não tem como se amar. Automaticamente não tem como amar a Deus e muito menos ao outro. E aí, eu complemento até dizendo, quantas vezes uma mulher, infelizmente, ela deseja mais um objeto daquele que ela ama do que um sorriso, do que um abraço que ele tem a lhe oferecer. Né? Triste. É muito triste. Pessoas assim nunca serão completas e felizes. Exato, né? Exato. E, aliás, sem Cristo, ninguém será completo. Não tem como, né? É verdade. A lição vamos para a terça, né? Isso? Estamos Isso em terça. mesmo. Implante mental ou cirurgia mental? Aqui é bem interessante, né? A diferença entre a cirurgia que Deus faz em nós e a cirurgia que o homem faz. Você sabe que eu até vi essa semana, na lição dos adolescentes, eu adorei. Gente, achei bárbaro, eu não sabia dessa história. Uma menina
Em 2000, agora eu não vou saber direito a data. Demi Lee, uma coisa assim, não lembro o nome dela. Mas é uma garota de 14 anos que ela fez um implante de fígado e mudou o tipo sanguíneo dela. Ela tinha o tipo sanguíneo O negativo e foi com esse transplante mudou para O positivo. E isso surpreendeu a todos. Foi algo considerado um milagre da ciência, se diz assim. E aí você fala, né? Se a ciência, vamos colocar assim, fez isso, olha o que Cristo realmente não faz em nós, né? Aqui fala também, eu achei muito interessante sobre as máquinas, né? Aqui na parte de terça fala um pouquinho que as empresas estão substituindo o ser humano por máquinas e deixando os computadores, as máquinas próximas ao cérebro humano. Mas aqui eu vou para a inteligência artificial. Vamos falar um pouquinho de tecnologia, que é algo que entra na nossa mente. Então, olha só. Eu acho que essa lição de terça, ela pega muito na fragilidade daquilo que é mais importante para a gente. Porque a influência que a nossa mente exerce sobre a nossa fé e sobre tudo que a gente é gigante. Então, Satanás, ele percebeu que perseguição, queima a Bíblia, queima crente, todos morrem, mas surge o dobro. Sim. Aí ele entendeu que trabalhar um pouquinho na nossa mente é o suficiente para tirar o nosso foco. Aí ele tira o nosso foco e ele está bem na fita. Né? Aqui fala, nossa mente funciona como um computador. O fluxo constante de informações a que somos expostos programa a nossa mente, molda os nossos pensamentos e orienta as nossas ações. Então, é fato que, se eu ler a Bíblia, se eu tiver minha comunhão, eu vou ter como imitar Jesus. Sim. E é fato também que, se eu não fizer isso, Satanás, ele tem um controle total, ainda que eu vá para a igreja, ainda que eu seja uma boa pessoa, ainda que eu fale de Jesus uma vez ou outra. Se eu não estiver fortalecida, se eu abrir na minha mente uma brecha, Satanás entra. Sim. E aí ele coloca celular, internet de todos os jeitos, músicas e tecnologia, que é uma coisa maravilhosa, que o ser humano chegou, o poder da inteligência do ser humano, né, que Deus deu pra gente. E ele coloca tudo isso. E aí a gente se perde. E aí o nosso foco, que é a eternidade, aliás, passa a ser apenas uma historinha que contaram. Isso é tão perigoso. Se a gente não tiver controle. Nós precisamos aqui ter o mesmo modo de pensar de Cristo. Permitir que o Espírito Santo controle a nossa mente. Nós só vamos permitir se a gente buscar, né? Sim. E eu quero ler uma passagem aqui também de Romanos. Romanos 8. Deixei já prontinho aqui. Romanos 8, 6. 8, 6. Certinho. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, isso aqui significa que todas as coisas que a gente busca, se for longe de Jesus, eu vou ter muita coisa aqui. Mas a hora que eu for pro pó da terra, é lá que eu vou ficar. E aí a pergunta que eu faço é, vale a pena? Ou vale a pena a gente parar para pensar e começar a pensar um pouquinho que Jesus está voltando, que o tempo está curto e que eu estou ali num sono, achando que vai demorar muito. E pior, achando muitas vezes que Deus é tão bom, e Ele de fato é, que Ele vai voltar e Ele vai me perdoar. Porque eu sou muito boa também. Eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu estou indo para a igreja, eu estudo. Não é bem assim, né? Deus é um Deus de justiça, um Deus coerente. Um Deus correto. E é interessante que na Bíblia ele fala. Ele deixa aqui, ó, não cai nessa. E assim, Deus nos mostra que assim, nós temos o que Ele espera de nós. Que a gente se molde para aceitar a vida eterna. Aceitá-lo, porque não adianta ali. É como você
ter regras na sua casa. Então, você fala para o seu filho, olha, aqui você só dorme na sua cama se você tiver tomado banho. Você não vai dormir na sua cama se você estiver sujo. Mesmo porque você não vai ter uma noite confortável. Não é bom para você. Não é só porque você quer a sua cama limpa. Não é só porque, não, né, o céu é perfeito e não deve ter sujeira. Óbvio que não. Mas não é só essa, imagino eu, a intenção de Deus. É porque, assim, não cabe. Uma coisa não condiz com outra. Não combina, né? Não combina. Você vai sujar aquilo. Então, não tem como. O importante é bom para você. E aí o seu filho fala, mas eu não quero. Eu não quero. E aí? Você vai obrigá-lo? Você vai forçá-lo a estar ali? Então, Deus quer que a gente vá a Ele consciente, de coração. Muitas vezes, eu até falo, já comentei aqui outras vezes, que mesmo uma pessoa com depressão, que não tem vontade de orar, não tem, sabe, o coração não se enche de alegria a louvar a Deus. Não tem problema, recite, leia, faça, porque o que Deus espera são as nossas ações. São as nossas ações que fazem a nossa vida caminhar. Não é o que o outro fala de mim, não é o que estão pensando ao meu respeito ou o que eu estou sentindo ao meu respeito, mas o que eu faço é que realmente move o meu dia, a minha vida e garante essa salvação. Né? E mais que isso, quando eu fazia magistério, há pouco tempo atrás, uma professora tinha muitos crentes na sala, né? E falando de céu, aí uma professora minha de psicologia falou assim, gente, céu, que céu? Eu não quero ir para o céu. Ficar o dia inteiro numa árvore tocando harpa. E isso não saiu da minha cabeça, né? Sim. E é interessante que ela não estava errada. Porque se eu não colocar minha vida em ordem aqui, tirar alguns hábitos que eu tenho e deixar de gostar de algumas coisas, e vai chegar um momento no céu que eu não quero mais ficar lá. Sim. Nós seremos transformados. Espera aí. Nós seremos transformados, sim. Mas eu preciso hoje, como você falou, começar a construir a minha vida eterna. Sim. Né? Com os meus hábitos, o que eu leio, o que eu vejo, o que eu assisto. Olha, eu vou te dar um exemplo que é nítido para quem tenta fazer reeducação alimentar. Quando nós comemos açúcar, você não consegue, você precisa. Então, assim, aquela vontade do docinho depois do almoço, nossa, parece que é vida. Parece que você precisa almoçar só para ter o doce depois do almoço. É verdade, eu sei bem Quando disso. você substitui, eu também. Quando você aprende a substituir o doce por uma fruta ou evitá-lo 100%, você demora. Demora, às vezes, 3 semanas para o seu organismo se adaptar. Você vai ter dor de cabeça, você fica mal-humorado. Nossa, sente tudo. É horrível fazer essa mudança. Mas depois é vida. Você fala, gente, você se sente muito mais saudável. Não dá aquela preguiça depois do almoço. Então, tudo muda. Então, daí, esse pequeno exemplo, eu falo que já é um gostinho de você perceber as bênçãos que o céu tem para nós, né? Mesmo. Num pequeno exemplo, que não dá nem para comparar. Exatamente. Mas você já vê que pequenas mudanças, que às vezes você fala, ficar sem o doce, o que custa? Né? É tão Faz bom, nada, não faz não. nada, né? O meu pai tinha diabetes e ele teve neuropatia, então ele não conseguia andar. Ele não entendia. O que a alimentação tinha a ver com a perna dele que não andava? O problema era na perna. Ele não entendia ler, entendeu? Então, às vezes, as pessoas não conseguem fazer essa associação, Muitos sabe? não entendem também. Não entendem a diferença que faz você acordar pensando, louvando e adorando a Deus, do que você acordar com pressa para fazer tudo o que você tem para fazer. Irritado. O quanto Deus faz o seu tempo multiplicar. É impressionante. Nossa, isso é um milagre. E a que gente quem sabe disso, né? Completamente. Quarta-feira, a mente de Cristo. Então, aqui apresenta um exemplo de um grande homem que não deve ser seguido e de um Deus que se fez pequeno para que possamos segui-lo. Esse exemplo daqui, dessa lição, eu achei maravilhosa. O lutador, do né? lutador. Ele se achava o cara, né? Uhum. Então, ele falava, eu sou maior.
Aonde ele ia, ele falava, eu sou maior. E na visão do homem até era, né? Para É verdade, muitos. Ele foi realmente um atleta Sim. de destaque, né? Uhum. E tinha talento, tinha, mas ele não entendia que ele não era nada sem Deus. Ele era autossuficiente, né? Sim. Para ele se bastava, né? O exemplo dele, e olha que ele era uma pessoa que lutou para chegar até ali, a gente já imagina, né? O tanto que ele lutou para alcançar esse objetivo até chegar, eu sou o cara. Eu sou o maior de todos. Eu vou até aproveitar, tem muitos que falam assim, né? Ah, você foi aquele que saiu correndo e chegou na frente de todo mundo para entrar no óvulo da sua mãe, né? Só que a Bíblia nos diz que Deus já tinha planos para você antes de você Exatamente. nascer, né? Então, mas a sociedade mostra isso. Olha, você é aquele que saiu Você é o correndo, você é o esperto. esperto. Deus não tem Exato. nada com Não, isso. Foi uma sorte ali do destino que você foi mais rápido. Nada a Sim. ver, né? E aqui fala de Jesus que viveu totalmente sem pecado. Mostrou pra gente como é ser uma pessoa, um humano de verdade. Como é ser capaz, né, de ser assim. Possível. E era possível por quê? Porque Jesus buscava Deus toda hora. Não estou falando todos os dias, era toda hora. Né? Tá o segredo aí. Então, Jesus poderia ter pecado? Ele era Deus, mas ele era homem. Poderia. Porque ele sentiu frio, ele sentiu sede, ele sentiu raiva, ele chorou, ele riu. Então, as sensações, ele sabe exatamente, né? O que nós sentimos. Ele sofreu mais do que qualquer um, sofreu no mundo. E Ele teve fome, ele teve sede. Isso, e quando eu me ajoelho e oro, e não consigo, na verdade, orar, só choro, ele sabe exatamente o que eu estou sentindo. Né? Filipenses 2, 5, 8, vamos ler? Filipenses 2, de 5 a 8, diz assim, ó, exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus, ele sabia que ele ali, ele era Deus, mas ele estava como humano. Sim. E ele se esvaziou do que era. Ele era o maior de todos. Ele era Deus. Ele poderia ter vivido assim. Sim. E ele foi o mais pobre, o que mais serviu, o que mais sofreu, né? A família dele não tinha bens. Era uma pessoa que viveu ali humildemente para mostrar que vale a pena. Ah, vale a pena, mas Jesus morreu na cruz, sofreu. É verdade. Ele foi humilhado, injustiçado, né? Mas onde ele está hoje? Ele venceu o mal, ele venceu o pecado. E ele por é o quem maior que de ele todos. fez isso? Por mim e por você. Que nos achei. E por esse você. lutador. Esse lutador aqui. Muhammad Ali, acho que é assim o nome dele, não sei. Então, assim, por todos que acham que são autossuficientes. Foi para isso, para eles que ele morreu, né? Então, aqui fala que Jesus assumiu a natureza humana como sacrifício pelos nossos pecados. A palavra sacrifício ela é muito intensa. Não é uma simples palavra. Não. A gente precisa pensar no complexo, na complexidade dela. Sim. Como sacrifício pelos nossos pecados. Esse é o Deus que a gente serve, né? E é como ele que a gente precisa ser. Sim, sim. Porque ele veio justamente para isso, para nos mostrar que podemos sim ser como ele, tentar, porque ninguém, né, será, mas assim, ele nos deu esse exemplo e ele veio, como você disse, para morrer até por aquele que ele sabia que ia rejeitá-lo, né? Assim, você consegue imaginar isso, Ale? Eu acho que assim, a gente fala do amor de mãe, mas a gente vê até a mãe, ela desiste do filho que não a respeita, que a humilha, né? Nem o amor de mãe. Já viu mãe jogar filho fora? Quantos filhos foram achados em lixo? Sim. E adotados depois? Esse é o ser humano. Sim, esse é o ser humano. Deus não é assim. Não, muito pelo contrário. Ele só vai, e eu acredito que com muita tristeza no coração, permitir que você morra para sempre, se você quiser. Sim, exatamente, se você quiser. Porque o amor dele é tão gigante que ele não vai te obrigar. Não.
E ele criou todo mundo para viver ao lado dele, para ser feliz, para ter a eternidade. Essa é a vontade de isso Deus, mesmo. plena, perfeita, mas somos nós, né? O pecado em nós é que nos afasta disso. E aí tem aquela frase que fala, né? Acariciar o pecado. Você não tem noção o quanto é perigoso isso, Cris, mas né? pecar é gostoso. É, Pecar é legal. com certeza. Porque Satanás, ele não coloca uma coisa Não, ruim para não. você. Ele coloca aquilo que você tem mais dificuldade, Sim. que mais te atrai. Uhum. E aí você peca e você fala, não, mas é bom, é gostoso. O Uhum. pecado não é Sim. ruim. Ele só tira a sua salvação. É. Então, Só. Satanás quer mostrar pra gente, e ele consegue, que não, Deus vai te perdoar, fica tranquilo. Quantas vezes a gente já pensou assim, não, mas depois eu me arrependo. Oh, que coisa feia. Mas e o coração, Ele né? não se Como fica? arrepende, Não. não. E às vezes, por isso que a gente fala, né? Até, por exemplo, com relação à droga. O perigo de você experimentar a droga. Porque você não sabe o quanto você vai gostar para não desejá-la mais. É verdade. Né? Então, assim... O pecado é isso. O pecado é uma droga na nossa exatamente, exatamente. Porque você vicia. E assim, a gente fala... A palavra vício, ela tem uma conotação, assim, ruim. Mas viciar... é bom demais. Você entra naquilo que você não percebe. O vício é algo que literalmente te cega. Você não tem noção. E no começo, você não se vicia já assim, da noite para o dia. Não, é acariciando mesmo. É um pouquinho. Ah, isso não está me fazendo mal. Ninguém tá vendo. Não, quantas pessoas, Ale, eu conheço, e assim, até por tabela, porque normalmente eu digo assim, né? Aquele que pega fogo em casa não quer o que faz a terapia. Quem faz a terapia é o que se queima com o fogo verdade. daquele. Então, quantos alcoólatras existem que não têm noção de que são alcoólatras? Por quê? Trabalham, né? Conseguem ter uma família, têm um emprego, de certa forma, estável, porém, precisam todo dia de uma bebida alcoólica. Quando você precisa de algo que não é Deus, você já está viciado. E olha que interessante. Mesmo Deus, que nós precisamos, a gente não vicia. Você, muitas vezes, tem pessoas que esquecem de ler a Bíblia, tudo bem, e passa. Você não fica com aquela necessidade, né? Agora, o que o diabo implanta, parece que a carne, né? Ela vai buscando, você fica com a boca seca, você fica, né? Ele faz o ser humano pensar assim, eu tenho o controle. A hora que eu quiser, eu paro. Exatamente. O problema é que ele não quer parar. Esse é o problema. É a carne, né? É a carne, isso. o quanto... Jesus afirmou, né? O maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então, aqui é o exemplo de Cristo, né? Que ele veio como rei, como Deus, para ser um simples homem. E morreu como um pior, como se fosse o pior homem. De uma forma vergonhosa. Né? Então, é esse. E é isso que ele nos ensina. Não olhar para o que o mundo ensina, mas para que o céu, para que Deus nos ensina a ser. Isso né? mesmo. Na lição de quinta, o mistério da piedade, que é lindo, né? Mesmo quem não entende, que a gente não entende realmente essa plenitude de quem é Deus, e ele se fez homem por amor de nós, isso já é impressionante, né? Gigante, né? Gigante. Em 1 Coríntios 8:2 diz, se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Ninguém sabe tudo. E ninguém conhece tudo. Tanto que nós teremos a eternidade para estudar no céu. O que é a eternidade? É para sempre. A gente nunca vai aprender o suficiente. Para você ver quanto ser humano, quando ele coloca que ser humano é como um grão de areia. E aí a gente fica pensando, eu sei muita coisa, eu tenho muitos estudos, eu tenho muita, né, faculdade de pós-graduação, mestrado, doutorado. Não sabe nada. A gente não sabe nada. Por isso que nós temos que buscar constantemente, né? Jesus assumiu a natureza humana. E o que é esse mistério da piedade? É como que pode um ser tão gigante, tão imenso, tão infinito, se tornar tão pequeno e finito? Sim. Esse é o mistério.
por amor. Por amor. É um mistério que a gente nunca vai entender. E até um amor que eu imagino que é um mistério. Porque como nós estávamos falando anteriormente, né? O amor de mãe, que para nós é o amor de maior referência que nós Exato. temos, não se chega aos compara pés, ao amor de Deus, É isso né? mesmo. Por nós. É Aqui algo assim. Paulo também fala, de forma mais detalhada, né? Como que a gente tem que agir, né? Aqui está falando... Paulo explorou essa humilhação de Deus, né? De forma mais detalhada do que em qualquer outro texto das Escrituras. Então, aqui em Filipenses fala... Existindo na forma de Deus, ele se esvaziou, ele se humilhou e ele morreu morte de cruz. Aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, eu penso assim, naquele momento que Jesus estava pedindo para que Deus afastasse aquilo dele, que ele suou sangue, o desespero dele, eu fico imaginando o desespero como humano. Uhum. De não ter mais a presença de Deus, porque o pecado nos tira da presença de Deus. Sim. Então, a pessoa em desespero, aquela coisa que não insuportável, é o que Jesus estava sentindo ali. Não foi a morte, não foi o corpo dele ser daquele jeito, do jeito que fizeram com ele, não foi nada disso. Foi a separação de Deus. O pecado, os nossos pecados fizeram ele se separar de Deus. Ele não podia suportar essa separação. Que maravilha seria, né? Se a gente pudesse se desesperar quando a gente se afastasse de Deus também, né? E muito pelo contrário, isso é muito forte. Né? Muito forte. E, infelizmente, as pessoas parece que quando se afastam de Deus, elas entram naquela fase de euforia, Exato, de alegria, que é extremamente Estou passageira. É livre. Livre Nossa, do quê, né? Livre do quê? Ninguém. Muito pelo contrário, a liberdade te aprisiona. Literalmente, quando você tem regras, é que você se sente livre, porque as regras é uma necessidade do ser humano, é proteção, te faz bem. Só que as pessoas, elas veem assim muito mais a alegria, aquela euforia, como que dá mais brilho aos olhos do que você ter paz e ser feliz. É que a sensação de você ser dono do nariz é boa. Ter o controle, né? Porque não se pensa em consequência, né? Sim, você tudo pensa assim, muito não, imediato. agora eu posso fazer o que eu quero. Vive-se no imediatismo, né? Deus não te obriga de nada. Sim. Né? Mas a consequência vem. E a consequência não é castigo de Deus. A consequência é o que vem da minha ação, da minha escolha. E isso que você comentou, né? Que ele suou sangue. Isso mostra o quanto ele sofre, né? Por nós. Claro. O quanto é doído para ele ver que aquele filho que ele criou, que ele desejou com tanto amor, e esse tanto amor é incalculável, né? É inimaginável, né? Não vai ter tudo aquilo que ele programou para ele, que ele planejou, todas as bênçãos, todas as maravilhas, que é como se desse as costas para o melhor presente que um pai pode dar a um filho. E ele né? já preparou. E ele já preparou. O que os nossos olhos não viram, o que os nossos ouvidos não ouviram, o que nenhuma mente imaginou, é o que ele preparou. E a gente não pode nem pensar. O que você pensa de mais perfeito aqui ainda não se compara ao que ele planejou pra gente. É por isso que ele quer eu e você lá. Sim, exatamente. E ele quer por escolha. Ele quer porque podia ele muito bem, né, vender, colocar ali, olha, é isso que está aguardando vocês. Todo mundo iria desejar aquilo, mas seria apenas um desejo carnal. Ele não quer esse desejo carnal. Ele quer o desejo mental. Ele quer o desejo desejar ele, né? Consciente. Ele é o principal. Quando eu desejo Deus, estar com Deus, abraçar a Ele, aí em troca, ele me dá um presente. É o que ele preparou pra gente. Exatamente. Quer completar mais alguma coisa? Da quinta, não. Agora, para finalizar a sexta, né, o resumo é uma frase, né, que não tem como. Inesgotável e incalculável
amor de Deus. É tudo que Exatamente. nós comentamos aqui, como você disse, incalculável, inimaginável, né? Infinito. Na sexta-feira fala assim: pode-se estudar por séculos esse amor. No entanto, jamais se poderá compreender plenamente a extensão, a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus em dar o seu Filho para morrer pelo mundo. A própria eternidade nunca o poderá bem revelar. Sim. Ou seja, nós nunca vamos entender, porque Ele é Deus. E Ele sempre será. E nós somos criaturas. Seremos sem pecado. Seremos felizes eternamente. Mas nós seremos criaturas. Sim. Né? Mas imagina você todos os dias sentindo esse amor. Convivendo com esse amor. Vale a pena. Sim. E mesmo que a gente não sinta agora, né? Aí eu vou dar um recadinho aqui. Mesmo que você não sinta esse amor, escolha esse amor. Porque esse amor é o que realmente te garante todo o desejo do seu coração. Tudo aquilo que você... E eu te digo, você não consegue nem, como nós dissemos, né, Ali? Imaginar. Então, Exatamente. deseje isso. Mesmo que você não sinta, mesmo que você fale, poxa, eu fui em uma igreja, mas não senti a presença do Espírito Santo ali. Saiba, Deus está em você. Não tenha, nunca duvide disso. E que nós possamos transformar esse amor na unidade entre nós irmãos. Amém. Porque é me unindo ao outro que Deus se manifesta. E aí, essa manifestação de Jesus na minha, na sua vida, vai ligar outras pessoas a nós também. É isso aí. E é isso que a lição quer nos ensinar, né? E nos ensinou, Maravilhosa. né, Ali? Muito obrigada por ter vindo aqui, adorei. E nós aguardamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau.